Aleluia, louvado seja Deus. Bom, irmãos, o Senhor Ele colocou essa mensagem em meu coração tem algum tempo. E o motivo dela é justamente trazer uma dose de equilíbrio e graça para um assunto que já é conhecido da maioria de nós, que somos verbo da vida. E sabe, irmãos, tem um valor do ministério que chama vida de fé. De alguma forma, essa ministração, ela é também um reforço para que esta verdade esteja latente dentro das nossas vidas, presente em cada um dos nossos dias, a fim de que nós possamos agradar a Deus, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé é o caminho para causar alegria e prazer em Deus, nós precisamos desenvolver essa fé e também essa vida espiritualmente falando. Amém? Eu queria já deixar, irmãos, aqui uma recomendação. Eu sei que se você está plantado nessa igreja, você já deve ter consumido algum conteúdo, seja em vídeo, seja por meio também das nossas ministrações, seja também por meio de uma literatura do irmão Reagan, o pai ou o filho. Esse livro aqui, irmãos, ele inclusive carrega o título da mensagem. Eu aproveitei a literatura e a leitura que eu fiz desse livro para trazer aqui uma palavra que vai edificar a sua fé e a sua vida espiritual. O tema é um outro olhar sobre a fé. Eu sei que não é dos mais conhecidos e mais famosos das escrituras aí, né, promovidas pelo irmão Reagan, mas certamente é um livro que você precisa ter, você precisa ler. Amém? Vai trazer maturidade para a sua fé. E sabe, se você tem sido abençoado por essa visão, por essa palavra, é certo que você tem a ciência de que a fé, irmãos, ela é crucial para as nossas vidas em todos os aspectos. Nós somos produto do que cremos. Deixa eu repetir para você. Nós somos produto do que cremos. E aquilo que nós cremos afeta o que pensamos. E aquilo que nós cremos afeta os nossos pensamentos, afeta os nossos comportamentos, afeta também, irmãos, as nossas palavras e confissões. Por isso, irmãos, a fé, ela é de suma importância para a vida do justo. Afinal, ele vive por meio dela. O justo, que é aquele que foi justificado, não por conta das suas obras, mas por conta da obra de Cristo, ele vive e ressuscitará com Cristo por conta da sua fé. Diga comigo, é pela fé. E nós sabemos, irmãos, que teve um casal instruído por Deus e pelo Espírito Santo, que trouxe essa visão ao Brasil. Estou falando sobre o pastor Bud Wright e também a sua esposa, Mama Jen, como chamamos carinhosamente. E assim estava escrito no coração deles. Eu quero parafrasear, na verdade falar a citação de forma categórica, como eles mesmos receberam. Leve a palavra da fé para libertar o meu povo. Mas sabe, querido, se você é membro da família Verbo da Vida, se você já passou por algum lugar onde existe uma igreja Verbo da Vida, você sabe a importância de viver pela fé. Nós sabemos, por exemplo, pelas escrituras, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabemos, irmãos, que nós temos o espírito da fé, que está escrito, eu criei por isso falei, nós cremos por isso, falamos. Também vemos o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a importância de crermos com o coração e também confessarmos com a nossa boca. Estamos bem nutridos neste assunto da fé, e especialmente como ela pode ser ativada e liberada através das nossas confissões. Mas sabe, queridos, há coisas que ouvimos ao longo do caminho, ao longo da jornada, que podem não estar em linha com a palavra de Deus. E nós precisamos de humildade para reconsiderá-las. Nós precisamos da palavra de Deus, que é baliza para nós, para entrarmos no equilíbrio, porque graça é um convite ao equilíbrio. Eu sei, irmão, você já deve ter ouvido, é o próprio irmão Reagan, salvo engano, quem falou que o diabo ele mora nos extremos.
Ora estamos muito para lá, ora estamos muito para cá. Mas Deus, pela graça, nos convida a entrar no equilíbrio da fé. Antes de mais nada, eu quero salientar para você uma coisa importantíssima. É que a fé, ela começa a partir do momento em que a vontade de Deus é conhecida. E eu quero provar isso para você pela Escritura. Lá em 1 João capítulo 5, versículo de número 14, está escrito assim, ouça. E se você está escrevendo, anotando, tome nota disso. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, ele nos ouve, irmãos. Se a fé, ela parte do pressuposto da vontade de Deus, parte do princípio de que a vontade dele é conhecida e revelada a nós, logo a fé não é simplesmente um otimismo, fé não é simplesmente uma crendice, fé não é simplesmente um assentimento mental. Afinal de contas, a palavra de Deus é a semente genuína da nossa fé, uma vez que ela revela as promessas de Deus, uma vez que ela revela o evangelho da salvação, uma vez que ela revela qual é o nosso propósito eterno. Por isso não existe fé se não há conhecimento da palavra de Deus. O irmão Reagan, nesse livro que acabei de recomendar, abro aspas, ele diz assim: quando as pessoas não entendem a fé bíblica, elas fazem frequentemente suposições falsas sobre ela. Suas ideias falsas sobre a fé influenciam as suas observações, atitudes e ações. O que elas consideram fé não é absolutamente a fé bíblica. Por isso acabam desapontando-se e achando que a fé em Deus não funciona. Muitas vezes, irmãos, julgamos ter fé pelo fato de pensarmos positivo. E sim, eu sei a importância de nós declararmos a palavra, eu sei a importância de nós focarmos nela e não nos problemas ou nas circunstâncias. Mas, irmãos, pensar positivo nem sempre é fé. Fé não é positivismo, irmãos. Fé é conhecer a palavra, é andar na palavra, é confessar a palavra. E Deus tem responsabilidade, irmãos, não com aquilo que eu quero. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele escreveu, com aquilo que Ele disponibilizou, com aquilo que Ele providenciou para nós. Quem está comigo? Por isso, segundo a sua vontade, eu tenho certeza, Ele me ouve. Quando eu peço, Ele me dá. Porque eu estou em linha com a sua vontade. Está escrito assim, o salmista já falava, irmãos, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas Ele não diz simplesmente, o Senhor é a varinha mágica da sua vida. Ele diz, deleita-te no Senhor, porque um coração que se deleita em Deus, não pedirá contra a vontade de Deus. Não procurará algo que está em desacordo com a vontade, com o caráter de Deus. Um coração que tem prazer em Deus, tem prazer naquilo que Deus oferece. E entende que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Amém, queridos? Então, certas vezes, eu tomo para mim essa verdade, que para chegar à definição de algo, é interessante a gente também utilizar o método da eliminação. Eu sei que existem alguns concurseiros aqui, ou alguém que já está vivendo essa carreira pública, que tiveram de fazer certas provas, de se preparar para alguns concursos e aprenderam sobre esse método. O que é que você faz desse método? Você descobre primeiro o que está errado e depois você encontra o que está certo. O propósito dessa mensagem, irmãos, é sim mostrar o que é fé, mas mostrando principalmente o que ela não é. O meu objetivo aqui, e o objetivo do irmão Reagan também nesse livro, é mostrar para mim e para você, nós que dizemos crer em Jesus, o que não é fé. E assim nós chegaremos a uma definição saudável, bíblica, do que é, fatidicamente, a fé. Então é isso que nós faremos. E eu quero agora dividir essa mensagem em alguns pontos. Primeiro deles, e você vai confessar comigo cada ponto para fixar na sua mente,
para guardar no seu coração. Diga comigo, a fé não é uma virtude espiritual isolada. A fé, irmãos, não é uma virtude espiritual isolada, independente, aleatória. E sim, eu sei que seguramente a fé é uma virtude espiritual, mas ela opera em acordo, combinada com outras tantas virtudes que veremos, citaremos algumas delas aqui. Eu sei que não há discussão quanto a isso, que a fé é o meio pelo qual nós recebemos qualquer coisa que Deus prometeu para nós na sua palavra. É ou não é, irmãos? A fé vem de Deus, a fé está no espírito recriado, ela não está no corpo, ela não está na mente. Fé é um assunto espiritual e só pode ser discernido de forma espiritual. Muitas pessoas, no entanto, elas sentem dificuldade em operar como Deus deseja. Sabe por quê, irmãos? Porque elas tentam compreender com a força, com a mente, com o intelecto, o que Deus propõe. Elas tentam muitas vezes calcular. E calcular, irmãos, é limitar Deus. O nosso Deus, queridos, ele não cabe nas nossas caixinhas. O nosso Deus, ele está além. A sua imensidão, a sua imensidade é um atributo propriamente seu. Mas sim, o nosso Deus se permitiu ser conhecido através da sua palavra. É por isso que aquela música, irmãos, que embora seja bonita e tenha marcado essa geração, que diz assim, ninguém explica a Deus, ela é uma verdade em partes. Porque Deus quis se explicar. E foi por isso que Ele inspirou essa palavra. E foi por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. E foi por isso que Ele enviou Jesus, que era exata a expressão do seu ser. Porque Ele quis ser conhecido. Ele quis ser revelado. Ele quis ser explicado. É bem verdade que aqui, irmãos, em parte conhecemos. Em parte profetizamos. Não temos ainda a dimensão do todo que está reservado para nós. Mas uma coisa nós sabemos, queridos. Deus quer ser achado por nós. E em cada momento das nossas vidas, em que nós pensávamos que a iniciativa havia sido nossa, nós nos deparamos com um Deus que já nos aguardava. É por isso que está escrito que Ele enviou um cordeiro, que na verdade já havia sido imolado desde a fundação do mundo. Quando a gente está indo, Deus está voltando, irmãos. Ele já nos procurava, Ele já tinha proposta de nos reconciliar, de nos restaurar. Ele já estava com o sacrifício pronto, para que eu e você como igreja pudéssemos ser um com Ele nessa terra. E é isso que somos hoje, o seu corpo. O que isso quer dizer, irmãos? A sua continuação. Ele foi assunto aos céus, está à direita de Deus, mas nós somos a sua continuação na terra. E Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o meu Espírito, um outro, da mesma espécie, da mesma qualidade. Afinal de contas, o Espírito Santo também é Deus. E Ele habita dentro de cada um daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, Ele está em mim. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, essa fé, ela não funciona e nem opera de forma isolada. Ela não funciona de forma independente. Ela é combinada a outras valências espirituais. Tais como o amor, tais como a paciência, tais como a esperança. E todos esses ingredientes, irmãos, eles são utilizados por Deus para a construção de um homem maduro. Para a construção de um homem espiritualmente aprovado. E é isso que eu sei que eu e você almejamos ser. Esse é, irmãos, como fala o nosso pastor, o segundo maior desejo de Deus. Não só que sejamos salvos, mas que também cheguemos ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Olha só o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é a fé. É assim que diz aí? É o amor. O maior destes, irmãos, fé, esperança, amor, é o amor. Ocorre que para muitos cristãos a fé, ela é a maior das virtudes espirituais.
Segundo a Bíblia, entretanto, o que nós acabamos de ouvir é que o amor é a maior de todas as virtudes. Aqui, irmãos, ouvimos também que quem anda no amor cumpre a lei. Por isso está escrito: amarás o teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, irmãos. A fé, segundo está escrito em Gálatas 5:6, parte B, opera pelo amor. Isso nos leva a crer de uma maneira lógica que sem amor não tem operação da fé. Tem gente que se acha, que se diz, se julga violento na fé. Um visionário de Deus, mas é rancoroso, amargurado, difícil de perdoar, difícil de conviver. Não existe fé na vida dessa pessoa, irmãos. Biblicamente isso é incoerente, porque a fé opera pelo amor. Sem amor não tem operação, queridos. Sem amor não nos movemos de acordo com a vontade de Deus. Sem amor não dá, irmãos. É por isso que nós olhamos para o texto de Marcos 11:23, um dos textos também mais comentados aqui nos púlpitos das igrejas Verbo da Vida, que diz assim: tende fé em Deus. Se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim se fará, assim será. Mas, irmãos, não é interessante que versículos depois disso está escrito: o Senhor, Ele alerta a igreja, aqueles que creem, a perdoar uns aos outros? Toda essa fé é só para mover montanha? É só para crer em milagres? É também, mas não somente para isso. Essa fé é para amar. Essa fé, meus irmãos, é para ser manso, é para ser humilde, é para servir. Essa fé é para andar em misericórdia, em compaixão, porque foi este sentimento que estava em Cristo Jesus. Se, portanto, deixarmos de andar em amor, perdoando, fazendo bem, como está escrito, servindo e honrando uns aos outros, nós podemos invalidar a fé e também impedir o progresso das nossas vidas espiritualmente, irmãos. Nós podemos anular a intervenção de Deus nas nossas vidas, porque existe um passe de Deus para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, é a gente aprender a amar como Ele ama. Não amar quem merece, mas amar como Ele nos amou. Afinal, eu e você sabemos que também não merecíamos. Precisamos estender essa mesma graça àqueles com os quais nós convivemos. Mas, irmãos, a fé também opera com outras qualidades. Tiago, por exemplo, ele diz que não podemos herdar as promessas de Deus se não tivermos fé e conjunção aditiva, paciência. Fé e paciência. A fé não é uma virtude espiritual isolada. Quem é que herda a promessa? É quem tem fé? Sim, mas não somente. Quem herda a promessa da parte de Deus é quem tem fé e paciência. Paciência aqui, irmãos, pode ser sinônimo também de perseverança. Tem coisas da parte de Deus, irmãos, que a gente só vai usufruir perseverando, batendo a porta, insistindo, continua crendo, continua declarando, e não cesse de falar do livro dessa lei, porque assim certamente se fará conforme o que você diz. Há coisas, irmãos, que acontecem de forma imediata, mas há outras tantas que não ocorrem desse jeito, irmãos. As promessas de Deus que vemos aos montes nas Escrituras, aqueles heróis da fé que Ele utilizou para cumprir o seu propósito, irmãos. Estas promessas, elas pediram tempo, elas pediram maturação, elas pediram preparo. Quando Deus mostra uma coisa para você que não se dará efetivamente de maneira repentina, Ele está dizendo: fica pronto, se prepara, a promessa está pronta, mas eu quero preparar você para usufruir.
Não estou falando, no entanto, sobre as coisas que Jesus Cristo já conquistou. Estas, irmãos, nós devemos receber. Crê, irmãos, como se já fosse. Crede que já recebestes. Ou seja, já é meu. Cristo Jesus conquistou para mim a salvação, a cura, irmãos. Já é meu, eu recebo pela fé. Há outras coisas, no entanto, acerca do futuro que Deus tem para nós, que precisa de paciência, que precisa de perseverança. Hebreus 6,12 diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sabe, quando nós fazemos tudo o que nós podemos, tudo o que nós sabemos sobre a fé, é aí que a paciência entra em cena, irmãos. E o propósito dela é nos aperfeiçoar, é fortalecer a nossa confiança. Talvez eu e você tenhamos que suportar algumas provações. Talvez, irmãos, a gente tenha que encarar situações desconfortáveis, até chegar na consumação da promessa. Mas se eu e você não retivermos a confissão da nossa esperança, como está escrito, nós veremos o fruto do que o Senhor prometeu para nós. Sabe qual é o problema da gente, da nossa geração? É que a gente é muito imediatista. A gente custa entender que nem todas as coisas vão chegar em nossas mãos de mãos beijadas. A gente quer para já, a gente quer para agora, parece menino mimado muitas vezes. E aí quando não chega, quando quer e como quer, viramos as costas para Deus. Eu acho que Ele esqueceu de mim. Esse negócio de crente não dá para mim. Que Deus é esse? Ele não está vendo o que eu estou passando. E começa toda aquela cantiga, toda aquela lamúria. Mas quem herda as promessas de Deus tem fé e paciência, irmãos. Por isso, queridos, muitos desanimam, porque possuem uma fé muito flácida. É uma fé muito circunstancial. Quando as coisas estão parecendo funcionar, eu creio, Senhor. Eu declaro. Mas quando o monte aparece, aí você vê um crente fugindo. Que história é essa, irmãos? A nossa fé não pode ser circunstancial. A nossa fé repousa sobre uma verdade eterna, inspirada, espiritual. Se Deus falou, vai acontecer. E ponto final. Pode não ser na sua hora, pode não ser do seu jeito, mas Deus cumprirá o que diz, pois Ele é fiel, Ele não falha. Há um propósito, irmãos, divino entre a promessa e o seu respectivo cumprimento. E sabe qual é a sensação que eu tenho? É que enquanto a gente espera no Senhor com paciência, parece que Ele trabalha mais dentro de nós do que efetivamente fora. Enquanto a gente está esperando com paciência no Senhor, Ele está construindo em nós um caráter aprovado, maduro. Enquanto as coisas não se manifestam, as portas não se abrem, Ele está habilitando você para ser um cristão melhor, mais parecido com Cristo Jesus, irmãos. Olha para o teu irmão agora e diz assim para ele: tem calma, varão. Vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Mas lá em 2 Pedro 1, do 5 ao 7, você pode abrir comigo por gentileza? Está escrito assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Escute essa palavra agora, destaque ela aí na sua mente. Acrescentai a vossa fé. A fé não é uma virtude espiritual isolada. Acrescentai a vossa fé. O que, pastor? A virtude. E a virtude, a ciência ou o conhecimento. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor. E ao amor, a caridade. Você percebe que tem muitas valências espirituais aqui, cooperando para um fim proveitoso.
A fé não é uma virtude espiritual, uma força espiritual isolada. Ela opera em sociedade, em parceria com outras qualidades. E se nós adicionarmos, irmãos, esses outros elementos à nossa fé, nós a tornaremos madura, fundamentada para prevalecer contra qualquer vale, contra qualquer monte, contra qualquer circunstância, adversidade. E para desfrutarmos, irmãos, daquilo que Deus prometeu para nós. Mas avancemos um pouco mais. A fé também não é, e você vai, claro, confessar comigo, a fé não é utopia nem negação. Diga comigo, a fé não é utopia nem negação. Veja comigo, algumas pessoas, elas pensam que se você tiver fé, nunca mais você vai ter problema. Aí quem é crente já de algum tempo dá uma risada, né? Como diria esses jargões populares, não sabe da missa um terço. Uma vez que você tiver fé, não vai ter mais problema, não vai ter mais monte, não vai ter mais gigante. O diabo, ele parece que se converteu. A tua carne parece que já foi glorificada antes de Jesus voltar. Não é assim, irmãos. Não é assim. Mas definitivamente não é o que a Bíblia diz mesmo. Olha só o que está escrito, só para refrescar a tua memória, Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Porém, não esqueça, são muitas. E ele diz a do justo. Ele qualifica, ele não fala que é do ímpio. Porque às vezes o justo, ele tem mais aflições para suportar do que o ímpio. Tão somente pelo fato dele ter sido justificado. E a gente sabe, irmãos, que a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente já ganha, por tabela, 3 inimigos. Quais são, pastor? O diabo, a carne e este mundo. Nasceu um amigo de Deus, nasceu 3 inimigos. Mas, queridos, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se acovarde, não se intimide. Agindo Deus, quem poderá impedir, irmãos? João 16:33, essa aqui é uma promessa, irmãos, que muitas vezes nós não nos apropriamos dela. Mas tudo bem, nem precisa, vai acontecer independente disso. O que está escrito lá? No mundo tereis aflições. Quem foi que disse isso? O diabo? Jesus, irmãos. Misericórdia, Jesus. O Senhor. No mundo tereis aflições. Mas graças a Deus, porque estes versículos têm sempre uma parte B. E qual é a continuação, queridos? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, queridos. E se a fé é a vitória que vence o mundo, eu e você também vencemos, venceremos. Em Atos 14:22, só para te deixar ainda mais animado com esses textos, o apóstolo, na verdade o escritor Lucas, ele diz assim: por muitas tribulações importa-nos entrar no reino de Deus. Diz glória a Deus. Aí eu digo que tu é crente. Por muitas tribulações importa-nos entrar no reino. Mais uma vez, muitas, irmãos. Não poucas, não algumas, não raramente. Muitas tribulações. O caminho do justo, queridos, não é um caminho de flores. Ainda assim, é um caminho de glória. Ainda assim, é um caminho de triunfo. É um caminho de vitória, queridos. Sobretudo porque a gente está associado a um time que não perde. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se acovarde, seja forte, seja corajoso. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Isso serve para qualquer crente, não é só para jovem não. Escute, nós já vencemos o maligno, queridos, porque nós estamos firmados sobre a vitória de Cristo.
Mas veja, nós nascemos de novo, fomos reconciliados, pertencemos à família de Deus, porém ainda estamos neste mundo. E desde a queda, irmãos, do homem, até um retorno glorioso de Jesus Cristo, nós teremos de lidar com espinhos, com abrolhos. Está profetizado, irmãos. Foi prometido e enfatizado pelo próprio Deus. Alguns cristãos, porém, eles adotaram a ideia de uma bolha da fé, onde eles nunca seriam afligidos, onde nunca seriam pressionados, mas não é assim que está escrito. Isso é utopia. E a fé não é utopia. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos. Paulo está falando aqui, irmão, justamente dessa realidade que a gente está enfrentando neste presente século. E ele está apontando, irmãos, para elas, de forma que nós não nos deixemos atemorizar, porque estas coisas nos sucederão, mas elas não poderão nos abater, nos abalar, porque nós estamos firmes sobre a rocha. Estamos firmes, irmãos. Recebemos da parte de Deus uma força sobrenatural, não apenas para conquistar, não apenas para fazer proezas, não apenas para andarmos em milagres, mas também para resistir, mas também para suportar, mas também, irmãos, para prevalecer. Quando Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece, no contexto dessa carta, ele não está falando sobre grandes aquisições, ele não está falando sobre aumentar a igreja, ele não está falando, irmão, sobre bênçãos financeiras. Ele está falando sobre tribulações. Ele está falando sobre perseguições. Ele está falando sobre oposições. Mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você que está pensando, pastor, está difícil demais. Pastor, nunca foi desse jeito. Parece que quando eu me posicionei na minha casa, está tudo dando errado. Parece que agora veio a maré de coisa ruim. Lembre da palavra de Deus, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Ei, meu irmão, tem graça para suportar, tem graça para prevalecer, tem graça para sair desse lugar. E você vai sair ileso, presta atenção. Não somente ileso, vai sair melhor. Mais aprovado, mais maduro. Aleluia. Então, queridos, olha só o que o próprio Paulo diz nessa carta de Coríntios. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus, algumas vezes, raras vezes, de vez em nunca, sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo. Como assim, pastor? Como nos conduz em triunfos depois de toda essa perplexidade, depois de todo esse abatimento, depois de toda essa tribulação? Como nos conduz em triunfo? Esqueceram, irmãos, de dizer a alguns de nós que não há triunfo sem peleja. O apóstolo da fé, como assim foi conhecido, Smith Wigglesworth, ele disse, grandes vitórias vêm de grandes batalhas. Deixa eu te falar, você já é mais do que vencedor. Mas agora se abre a oportunidade de andar nessa vitória. E para andar em vitória, você vai pelejar. Você vai enfrentar a oposição. Mas agora você tem armas espirituais. Mas agora você tem a armadura de Deus. Mas agora você tem o escudo da fé, queridos. E os dados inflamados do inimigo não podem prevalecer contra a sua vida. Você está sobre a vitória de Cristo. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja triunfante. Não somos triunfalistas, no sentido de dizer que porque Cristo já venceu, já não tem mais problemas. Não, não, não. Nós admitimos, Cristo já venceu, mas somos triunfantes, ou seja, andaremos em vitória sobre toda e qualquer adversidade, andaremos em vitória sobre toda e qualquer oposição, andaremos em vitória sobre toda e qualquer perseguição.
porque somos, não seremos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. E o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo: qualquer um que deseje viver piedosamente será perseguido, terá de superar obstáculos, terá de superar desafios, provações, oposições, em razão da fé que a gente abraça, irmãos. Mas parece mesmo que os problemas só aumentam. E às vezes eles surgem dentro da nossa própria casa. Eu sei, eu aconselho algumas pessoas dessa igreja: vira e mexe. Pastor, desde que eu me posicionei para Deus, tempestade e turbulência. Sabe por que está acontecendo isso? Deixa eu te explicar, só para abrir os teus olhos. Porque o diabo sabe do que você carrega. Antes éramos inofensivos, porque estávamos no reino das trevas, irmãos. Éramos filhos do diabo, filhos da ira. Éramos inofensivos, agora não mais. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro receberam da parte de Deus autoridade, irmãos. Receberam da parte de Deus poder para desfazer as obras do inimigo. É por isso que quando nasce alguém de novo, tem tempestade contra ele, porque o diabo sabe que agora você é perigoso. Antes inofensivo, agora uma ameaça. Amém. Diga: o maior habita em mim. No texto que nós acabamos de ler, irmãos, que Deus nos conduz em triunfo, Paulo, ele não está ignorando as adversidades ou fingindo que elas não existem. Aliás, foi o próprio Paulo quem escreveu em uma das suas cartas, conhecidas como cartas da prisão, o seguinte: quero que saibais que tudo o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Que maturidade, irmãos! Paulo está dando graças a Deus pelas provações. Paulo está dando graças a Deus pelas tempestades. Porque no meio delas se manifestou a oportunidade de se levantarem os verdadeiros aprovados. No meio das tempestades, irmãos, é aí que a gente conhece quem crê. No meio da escassez, é aí que a gente sabe onde é que está a sua fé. No meio da enfermidade, é aí que a gente sabe onde é que a gente tem crido. Em quem? Mas, meus irmãos, Paulo, ele está dizendo que mesmo em meio a tais coisas, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. A promessa de Deus para nós não é ausência de aflições, irmãos. Não é ausência de adversidades, mas é de manifestação do seu poder, da sua graça, do seu braço forte em meio a estas coisas. Por isso está escrito, é o profeta quem diz: não temas, se passardes pelo fogo. É assim que está escrito? Não. Quando? Mais uma boa notícia, né, irmãos? É quando, não é se. Talvez aconteça, talvez eu passe pelo fogo, talvez eu seja afogado, ou passe pelas águas. Não, está dizendo quando, vai acontecer. Mas quando passardes pelo fogo, não serás queimado. Quando passardes pelas águas, elas não te afogarão. Mas vai passar, irmãos. Porém, irmãos, passaremos como o irmão Lázaro, dando glória a Deus, queridos. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que o crente faz, queridos. Você estava pensando no irmão Lázaro, né? O amigo de Jesus. Eu estou falando do Lázaro que já partiu para Deus, que escreveu e compôs canções aí, né? Que marcaram as nossas vidas. Vamos passando pela prova, mas a gente não passa batido, destruído, sabe, mufino. Não, irmãos, a gente passa confiante, a gente passa ousado, intrépido, sabendo o que Deus diz na sua palavra. Amém. Então, antes de afetar o cenário exteriormente, a fé, ela vai nos ensinar a lidar por dentro com aquilo que tenta roubar a nossa convicção. A fé, irmãos, é o que vai nos ensinar muitas vezes a descansar na tempestade. Mas tem gente, irmãos, que está esperando o mar se acalmar para crer. E Deus
está chamando a sua atenção e dizendo assim: ei, dentro de você, da sua alma, vai tudo bem. Antes mesmo do mar acalmar, antes mesmo da tempestade passar, já vai tudo bem dentro de você e de mim, porque nós estamos em Cristo Jesus. Vai tudo bem, queridos. Ele pode estar chamando alguém aqui para a proa do barco. E no primeiro momento ele não vai dizer para você: mar, se acalme. Ele vai dizer assim: deixa aqui comigo e vamos passar pelas tempestades. Para nos ensinar, queridos, que a paz que excede o entendimento, ela não é uma paz circunstancial. Que a alegria que também excede o que temos, o que vemos, também não é uma alegria circunstancial. Nós somos alegres, queridos, e essa alegria está dentro de nós. Não foi o mundo quem deu, não é o mundo que vai tirar. Não foi o diabo que deu, não é o diabo que vai tirar. Diga: eu sou parte do povo mais feliz da terra. Não porque eu não passo por aflições, mas porque eu tenho Jesus Cristo morando, habitando dentro de mim. Ele garante, vai tudo bem. Agora é fato, irmãos, a gente pode usar a nossa fé na palavra de Deus para prevalecermos sobre as circunstâncias que enfrentamos aqui e acalmar os vendavais. Por quê? Porque fomos revestidos com poder e autoridade. É por isso que a palavra de Deus nos convida, Efésios 6, a mantermos elevado o quê? O escudo da fé. Como é que a gente faz isso, pastor? Crendo, confessando e andando na palavra. Crendo, confessando e andando na palavra. Assim, irmãos, somos imbatíveis, inabaláveis. Entretanto, irmãos, se nós esperarmos a crise chegar para se posicionar em fé, provavelmente, irmãos, a gente vai chegar atrasado. Se a gente esperar, irmãos, o vendaval vir para a gente então se posicionar, queridos, deixa eu te falar, quando o vendaval e as tempestades te encontrarem, ela já tem que ver em você a palavra no seu coração, a palavra na sua boca, você declarando aquilo que você crê e não aquilo que você está vendo. Mas está escrito assim, ouça, e Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer, irmãos, diga comigo, qualquer um, inclusive eu, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Note mais uma vez, a fé não nega a circunstância. O que é que a fé faz, pastor? A fé vence. Não, você não entendeu. A fé não nega circunstância, a fé vence circunstância, porque essa é a vitória que vence o mundo. Qual é, irmãos? A nossa fé. A fé não diz assim: o monte não existe. A fé diz assim: o monte está lá, mas ele não será páreo para o meu Deus. Fé não mente, irmãos. Porque tem gente que diz assim: ah, mas está tudo bem, não está acontecendo nenhum problema com a minha vida não. Eu não estou doente, eu não estou passando por alguma necessidade financeira. Você está mentindo. Está passando. O que é que você precisa fazer? Negar a estes fatos e circunstâncias um lugar de influência, de predominância sobre a sua vida. Mas se está acontecendo, irmãos. Negar a existência do problema não é fé, é tolice. Porque primeiro a gente tem que reconhecer, para depois a gente pedir o socorro, para depois a gente clamar ao Senhor, para depois a gente se posicionar. Alguém, irmãos, que se encontra em pecado precisa reconhecer: eu sou pecador, e então será salvo. Alguém que se encontra enfermo precisa reconhecer: eu estou enfermo, para então clamar e receber o que Jesus Cristo já proporcionou, a cura. Reconhecer, irmãos, não é incredulidade. Agora, se deixar abater, pode ser. Porque existe uma verdade que está acima de qualquer verdade. É aquilo que Deus diz na sua palavra, irmãos.
Está acontecendo sim, pastor, mas eu creio, o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Está acontecendo sim, pastor, mas eu creio que Jesus Cristo, segundo a sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Isso é a fé bíblica, irmãos. A fé bíblica não olha para a escassez e diz assim, ela não existe. A fé bíblica olha para a escassez e diz assim para ela, mais vale a palavra do meu Deus. Ele diz, eu sou próspero. Ele diz, eu sou rico nele. Eu tenho um estoque de soluções divinas dentro de mim. Eu tenho o maior habitando dentro de mim. Meus queridos, tem uma grande diferença entre a gente encarar as circunstâncias com incredulidade e encará-las, não negando que elas existam, porém, dando à palavra de Deus um lugar de autoridade. É uma grande diferença mesmo. E a gente precisa entender isso. Não ignoramos o problema, mas jamais deixaremos de crer e confessar a intervenção de Deus. Porque a palavra é poderosa, irmãos, para mudar qualquer cenário. Ora, se a palavra de Deus criou os montes, por que a palavra de Deus não pode expulsá-los? A mesma palavra, irmãos, que criou, é a mesma palavra que vai tirar o monte da sua frente. Você está entendendo isso? E Kenneth Hagin, ele diz assim nesse livro também, abre aspas, quando a circunstância vem, você terá de saber se realmente crê em Deus ou se está apenas tagarelando. Uma coisa, queridos, é a gente falar que a gente tem fé, outra coisa é a gente viver na prática dessas verdades quando as adversidades vêm. E sabe que, assim como uma infiltração que muitas vezes aparece no nosso teto, no teto da nossa casa, a crise, ela nem sempre cria o problema. A crise mostra. A crise revela. A infiltração nem sempre é a causadora dos problemas. Mas uma vez que ela aparece, ela está mostrando, tem um problema ali. Ali a gente descobre, irmãos, por exemplo, quanta fé em Deus nós temos, quando os buracos aparecem. Quando começa a vazar algumas coisas. Quando as infiltrações chegam. E eu e você precisamos dar alimento, sustento à nossa fé, se encher da palavra, praticar essa verdade. Não espere a crise bater na porta para você se posicionar. Deixe a crise encontrar você preparado, firme, confiante na providência de Deus. Fé, irmãos, também não é negligência. Estamos começando a encerrar. Diga comigo, fé não é negligência. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que pensa que a fé ela anula o bom senso, que a fé anula o planejamento, que a fé anula a prudência. Essa também não é a fé bíblica. Não tem nada a ver com a fé bíblica. Alguns, inclusive, pervertem o sentido da fé e agem como se pela fé Deus os excusasse de cumprir as suas obrigações. E ainda dizem assim, eu estou crendo. Não estou andando de acordo com princípio nenhum, que naturalmente foi estabelecido. Mas eu estou crendo. Não está crendo coisa nenhuma, você está sendo negligente. E fé não é negligência. Eu vou dizer, por exemplo, algumas alegações de quem pensa estar andando em fé, mas na verdade está no caminho da negligência. Eu posso? Pronto, vamos lá. Eu vou viver pela fé. Aí coloca os pés em cima da mesa. Aí senta-se, relaxa e pensa assim, Deus vai suprir todas as minhas necessidades, independente de mim. Independente da minha postura. Independente da minha produtividade. Independente do meu trabalho, do meu suor. Deus vai suprir. E olha o que o apóstolo Paulo diz para estes que pensam dessa forma. Aquele que não trabalha, também não coma. Estamos informados de que entre vós, é o mesmo apóstolo falando, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, exortamos no Senhor que trabalhando, comam o seu próprio pão. Como está a sua vida nessa matéria, irmãos?
Estou esperando, as portas vão se abrir. Você já bateu alguma porta? Não, pastor, mas eu aprendi que eu tenho que descansar em Deus. Descansar em Deus, irmãos, não é estar inativo. Esperar em Deus não é ser passivo. É fazer o que compete a ti e deixar Deus fazer o que compete a Ele. Isso é esperar em Deus. Enquanto eu trabalho como se tudo dependesse de mim, eu confio como se tudo dependesse de Deus. Isso é esperar em Deus. Mas outras pessoas pensam também de outra forma. Eu vou viver pela fé. Olha lá, não cuida do corpo, se alimenta todo troncho, todo errado. São glutões, são descontrolados. E ainda brinca, não, mas crente come, né? E pensa que Deus blindará os seus corpos, independente da postura deles. É triste, irmãos, a gente saber que grande parte das pessoas que creem na cura divina não são bons mordomos da cura que receberam. É crente para receber, mas não é crente para manter. E sabe que o plano de Deus não é só cura, é você andar em saúde divina. O plano de Deus não é somente você precisar da intervenção para a enfermidade. O plano de Deus é você andar em saúde. Mas Deus não malha por você. Mas Deus não fecha a boca por você. Pastor, não sabia que isso era evangelho. Pois é. Talvez por isso o apóstolo Paulo fale também a Timóteo: ei, cuida de ti mesmo, não só da doutrina, cuida de ti mesmo. Por quê? Porque assim salvarás tanto a ti quanto àqueles que te ouvem. A tua diligência salva tanto a ti quanto àqueles que te ouvem. Mas a tua negligência faz o quê? Destrói a ti. E por consequência, destrói também aqueles que te ouvem. Está na hora, irmãos, de eu e você começarmos a andarmos na linha também no cuidado com o nosso corpo. Nada errado você comer uma picanha. Se comer, inclusive, me chame. Ok? Nada errado você comer um doce, me chame também. O errado é você pensar que todo dia é domingo. Todo dia come McDonald's, aí depois ora por cura. E Deus é misericordioso, né, irmãos? E ainda concede quando a gente crê. Mas você não se ajuda. Preste atenção, crente. Sem manutenção o carro quebra. É por isso, irmãos, que aquele homem, Robert Murray McCheyne, ele disse certa vez o seguinte: um avivalista escocês, ele falou assim: olha, eu tinha uma mensagem e um cavalo, matei o cavalo, como é que eu vou levar a mensagem? E quando ele fala sobre o cavalo, ele não está falando de um cavalo, não, um animal, ele está falando do corpo. Você tem, irmãos, um corpo que transporta a presença e que leva ela para algumas pessoas que estão à sua volta. Mas se você não tiver saúde, onde é que você vai chegar? Qual é a longevidade que você terá? Não, cada um dos meus dias estão escritos e determinados por Deus. Eu vou morrer quando Ele quiser. Não, você vai morrer às vezes porque você está querendo. Que você está plantando. E a lei da semeadura é uma lei universal, irmãos. Quem planta, colhe. Está bom, você está muito preocupado, né? Você está muito atemorizado. Deixa eu pular essa pauta aqui. Acho que o Espírito Santo já falou o suficiente. Mas eu vou acabar com essa aqui, que também vai sacudir alguns de nós, irmãos. E é um dos motivos que tantas vezes tem travado casamentos e famílias. Finanças. Vou viver pela fé. Lá vai. Gasta mais do que recebe. Faz dívidas constantemente. Já tem dívidas e continua fazendo mais. Não tem planejamento financeiro, porém, crê que as comportas dos céus serão abertas e o Senhor repreenderá o devorador. Mas acontece que se Deus repreender o devorador, Ele vai acabar repreendendo é você. Ele vai acabar repreendendo é a mim, que muitas vezes sou o motivo dessa destruição.
Como estão as suas finanças? Você está crendo para provisão? Creia também para administrar com temor. Você está crendo para receber da parte de Deus um milagre financeiro? Mas como é que você vai cuidar disso? Porque se cair em mãos que não sabem gerir, logo se dissipam. E às vezes a gente pensa, não, meu problema, pastor, quanto às finanças é matemático. Não é, é comportamental. Se eu tivesse mais, pastor, aí você veria. Um crente dizimista, um crente ofertante. Você não é fiel no pouco, quanto mais no muito. Se eu tivesse mais, pastor, eu resolveria a situação da minha casa. Aí vai, recebe mais dívida. Meus irmãos, a gente tem que aprender a se planejar. E fé não anula planejamento. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Vamos aqui fazer uma interpretação lógica. Quem planeja? O homem. Mas de quem vem a resposta? De Deus. Deixa eu te falar. Deus não repreende o plano. Deus repreende que você adore e confie mais no plano do que nele. Sabe por quê? Porque tem vezes, irmãos, que a gente vai fazer rascunho, que a gente vai fazer plano, e Deus vai rir. E vai te convidar a enxergar além do que você está calculando. Mas Deus não está dizendo para você, em nenhuma circunstância, não planeje, viva pela fé. Isso não é fé não, querido. Isso é indolência. Você está aqui? Por isso diga comigo, eu preciso andar em fé e não em negligência. Portanto, negligenciar o plano natural, enquanto você está tentando crer em Deus no plano sobrenatural, não é fé, é insensatez. É insensatez, é inconsequência. Porque há passos, irmãos, que nós estamos dando no natural, que nos habilitam a receber de Deus o sobrenatural. É por isso que também o irmão Reagan fala aqui, escute agora em alto e bom som, ponha pernas na sua fé. O natural e o sobrenatural, quando chegam juntos, formam uma força explosiva. Hoje, pastor, eu pensei até hoje que o natural fosse inimigo do sobrenatural. Não, irmãos. O que fazemos no natural, na verdade, ecoa do que nós cremos no sobrenatural. Natural e sobrenatural, queridos. Fé e prudência, fé e diligência, fé e responsabilidade, fé e domínio próprio. Não são adversários, são virtudes espirituais complementares. Sim, Deus prosperará o que nós fizermos, em obediência à sua palavra e à sua vontade. Mas isso vai acontecer quando, pastor? Quando a gente estiver disposto a agir em conformidade com ela. Não esqueça, irmãos, a fé, ela tem uma ação correspondente. Falava esses dias, alguém que estava também aconselhando, eu disse assim, a fé não somente tem uma voz, a fé também tem pernas. Falamos muito sobre a fé que declara, a fé que confessa, mas a gente não fala muitas vezes da fé que anda, da fé que se move, da fé que responde, da fé que age. E por isso Tiago nos alerta dizendo que a fé sem obras é morta. Mas eu estou crendo, pastor, não sai do banco. Não estou falando do Banco do Brasil, da inércia. Mas eu estou crendo, pastor. Vamos lá. Começa a declarar, mas começa a entrar em movimento, irmãos. Se coloca na rota da bênção, querido. Vai para o lugar onde tem um ponto de encontro. Deus com o sobrenatural e você na diligência do natural. Estou aqui simplesmente para te falar de um outro olhar sobre a fé, que já existia, não sou eu que estou inventando não, é a gente que deixou de ver. Estávamos descambando para um outro lugar, que era um exagero, e desconsiderando coisas, que também são princípios espirituais, para andarmos no tipo de fé que agrada a Deus.